tenho meia horinha. Eu fiquei pensando, eu tenho pensado esses dias a respeito de algumas coisas. E dentro das coisas que eu tenho pensado, orado, colocado diante de Deus, eu pensei nos cativeiros que muitas vezes nós nos envolvemos nessa jornada nossa aqui neste mundo. Eu sei que você sabe, mas eu vou repetir aqui. Vida como filho de Deus aqui neste mundo é uma jornada. A Bíblia diz que Deus preparou todos os nossos dias antes da fundação do mundo, para que este tempo, você nascesse nesse tempo, você chegasse nesse tempo, nesse país, nessa sociedade, na família que você nasceu. Deus preparou tudo isso para que você cumprisse um plano dele, que vai envolver pessoas que Deus vai colocar no teu caminho e que você vai estar envolvido por pessoas. Então, a vida como filhos de Deus aqui neste mundo é uma jornada. Esta caminhada para o reino dos céus, que começa agora, aqui na terra, nós só vamos descobrindo algumas coisas na medida em que nós vamos vivenciando, ou na medida em que as escamas dos nossos olhos vão caindo, e nós vamos descortinando o mundo espiritual. Porque eu quero afirmar aqui com todas as letras, assim como nós temos o mundo material que está aqui à nossa volta, cadeira, prédio, luz, aqui à nossa volta tem um mundo espiritual. Eu já mostrei isso para vocês na Bíblia, quando o servo do profeta Eliseu, Geazi, ele estava lá lavando as panelas de manhã para fazer o café do seu patrão pela manhã. Quando ele levanta a cabeça do riacho lá, do rio que ele está lá, que ele olha, os exércitos do rei adversário de Israel cercando todo o arraial que eles estavam. E ali ele sai desesperado: ai meu Senhor, o que faremos? Entra gritando casa dentro. E o profeta responde para ele assim: maior é o que está conosco, os exércitos, e faz uma oração para Deus abrir os olhos dele e ele enxergar esses exércitos celestiais que estão por trás dos exércitos. E ele enxerga e ele percebe que existe todo o mundo espiritual. Aliás, em outro texto a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam o quê? Acampam ao nosso redor. Então, assim como o mundo material aqui está presente, o mundo espiritual também. E eu não sei se você lembra, mas quando eu era criança, faz pouco tempo, sempre nos desenhos tinha o anjinho mau e o anjinho bonzinho. Tu lembra disso? E às vezes quando o garoto fazia a coisa errada, o anjo bonzinho ficava triste, E eu fico pensando que, como os anjos estão ao nosso derredor, muitas vezes eles devem ficar assim entristecidos com coisas que nós fazemos, que negam ou que entristece até o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, há muitas coisas que funcionam no reino de Deus que nós ainda não tomamos conhecimento, porque nós não aplicamos ou um princípio que aprendemos, ou não buscamos um milagre que a Bíblia diz que nós poderíamos buscar, que não manifestamos o poder de Deus que deveria manifestar. E por isso, muitas vezes, nós ficamos aprisionados em situações que está dependendo da aplicação de um princípio, que está dependendo de um milagre, ou que está dependendo da manifestação do poder de Deus, através da sua graça, do seu amor, que está dependendo de um exercício de fé, e a gente fica ali meio que no cativeiro, preso. Você sabe que uma pessoa no cativeiro é aquela pessoa que fica limitada nas suas ações, que fica limitada nas suas realizações, que até pensa em fazer, mas não se sente ou não pode. Se eu pudesse, se eu tivesse fora desse cativeiro,
Ah, se não tivesse me acontecido isso. Ah, se não tivesse isso, eu poderia estar fazendo isso. Muitas vezes nós caímos nesse cativeiro. Deixamos de fazer coisas porque a nossa alma se aprisiona a uma situação que, na realidade, só está existindo dentro de nós. A nossa alma sem Jesus, a Bíblia diz, ela é cativa, né? A nossa alma sem Jesus, ela é cativa do pecado, de valores, de sentimentos, de vícios, de medos, de conceitos errados. É assim que nós fomos encontrados por Jesus, no cativeiro. A nossa alma era presa por tradições erradas, por conceitos errados. Há uma tendência da nossa alma, em alguns momentos, até mesmo depois de convertido, de ir buscar refúgio no passado, né? Às vezes, quando a coisa não está dando muito certo no presente, o que a gente faz? Ah, você lembra daquele tempo? Aquele tempo era assim. Aí entra aquele saudosismo, né? Puxa, eu mesmo, de vez em quando, eu encontrei com um irmão esta semana, que ele foi meu aluno no seminário, quando eu dava aula no seminário, e ele, pastor, como é que está? Ele é diácono de uma igreja próximo daqui, tudo bem. E ele disse, pastor, eu estou assustado com tantos escândalos, tantos problemas. Eu disse, eu também. E ele disse assim, puxa, eu me lembro daquele tempo. Aí lembrou, né, de 25 anos atrás, aproximadamente. E só lembro. Porque quando a coisa começa a ficar ruim aqui no presente, a nossa tendência é ir voltar no passado e buscar alguma coisa boa, né? É refúgio no passado. Mas a verdade, nós, ao fazermos isso, não saímos daquele cativeiro. Que cativeiro? Daquele problema que está nos impedindo de avançar, de realizar, de fazer. Quando a nossa alma se torna cativa, irmão, nosso raio de ação começa a ficar restrito. Eu tenho um cachorro, Yorkshire, é esse mesmo nome? É Shine mesmo? Yorkshire? É por aí? Yorkshire ou Yorkshire? Shire. E ele é uma maravilha de cachorro. Para começar, ele não late. Então, para mim já é maravilhoso, né? E ele tem um problema. Todas as vezes que ele chega diante de uma escada, não há quem faça ele subir. Ele olha para a escada e fica olhando e não sobe. Depois, para descer? É subir, descer, né? Ontem eu vim com ele pelo meio da rua e os saltos que ele deu, mais ou menos dessa altura, da diferença das calçadas, pulando. O problema dele é a escada, não é a altura, né? Aí é que está. Quando a nossa alma se torna cativa, o nosso raio de ação fica restrito, muitas vezes é porque na nossa psique conseguiu se construir uma ideia de que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou adiante, que não vai dar certo por causa disso ou daquilo outro. E, meus irmãos, quando isso começa a acontecer, o nosso campo de visão vai diminuindo. Nossa alegria vai secando. Esse cativeiro, ele vai gerando. Estou falando do cativeiro da alma, um cativeiro que ninguém vê. A pessoa olha para você e pensa que está tudo bem na sua vida. Olha para você e diz assim, está tudo bem, ele está fazendo sempre as coisas que fez, parece que nada. Mas lá dentro de você, criou-se uma limitação. O cativeiro gera angústia, o cativeiro gera ansiedade, o cativeiro faz com que a vida quase pare. Esse cativeiro que eu estou falando da alma. E como é que uma pessoa pode sair de um cativeiro da alma? Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, agora nós vamos entrar aqui na palavra. Lucas capítulo 4, versículo 18. Vem comigo aqui. Jesus faz uma declaração, uma sentença, que ele diz assim, usando as escrituras do Velho Testamento,
está no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 10, ele abre o rolo, Jesus, na sinagoga, e lê esse texto assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para quê? Proclamar libertação a quem? Aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade quem? Os oprimidos, porque quem está no cativeiro, quem está perdendo a visão, quem está sem a alegria, está num cativeiro da alma. Irmãos, muita gente pensa que isso aqui é só para o incrédulo. Nós, depois de crentes, por desconhecimento da palavra, por falta de fé, por não praticar alguns princípios, acabamos entrando em alguns momentos nesses cativeiros. Então, a Bíblia diz que Jesus nos libertou quando nós nos convertemos. Você foi liberto do mundo, do pecado, do diabo, né? Mas Ele continua a nos libertar destas situações silenciosas, invisíveis, que muitas vezes a nossa alma entra. Eu vou dar um exemplo, eu vou pregar isso aqui domingo pela manhã, que são chamados ladrões de sonhos. Você quer ver um cativeiro terrível? É quando alguém rouba os seus sonhos. Você tinha um sonho de vida, você tinha uma perspectiva de vida, e de repente o ato de uma pessoa rouba tudo isso. Você é saqueado, violentado por algo que você não deu causa, por algo que você não fez, mas o ato daquela pessoa, de alguma forma, saqueou o teu sonho. Uma decisão do governo, um pecado de alguém que esteja ligado a você, uma situação de desemprego da firma que faliu, e aí você é atingido. Estou dizendo um ato que você não tinha diretamente nada a ver com aquilo, roubou os sonhos. Já pensou, o cara está trabalhando numa firma com um montão de prestação, confiando no seu salário, de repente chega no outro dia na firma, a firma fechou, faliu, o cara pegou o dinheiro, sumiu. E eu? Teus sonhos são todos saqueados num abrir e fechar de olhos. Então, muitas vezes nós somos saqueados, e isso nos leva a esse cativeiro. Às vezes, as grandes barreiras para a libertação dos filhos de Deus é o querer não reconhecer isso. Mas a obra de Deus continua, irmãos. Jesus te salvou, você continua sendo salvo e você será salvo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e serei salvo. Diga glória a Deus. Porque a obra de Deus continua. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Então ouça. Mas às vezes, uma pessoa que acha que já tem um certo tempo no Evangelho, acha que não precisa de libertação. Quem sou eu, pastor? Eu sou diácono, eu sou pastor, eu não preciso de libertação. Não é da libertação de demônios que eu estou falando, é da libertação, às vezes, de um conceito errado, é da libertação de uma decepção, é da libertação de algum sonho que foi saqueado, é da libertação de algo que se processa lá dentro de você e ninguém vê. Então, como é que se processa essa libertação dentro de nós? Nós estamos falando de libertação da alma. E uma das coisas, irmãos, que é a chave para a libertação é, primeiro, reconhecer que está num cativeiro. Primeiro passo. Estou sentindo que isso está me prejudicando, eu não estou bem, isso me atingiu, feriu, me ofendeu, isso está gerando dentro de mim coisas que não são boas. Então, é o primeiro passo para sair do cativeiro, é reconhecer que ele existe. E não deixar o orgulho tomar conta do seu coração. Irmãos, qualquer um, não importa, qualquer filho de Deus, pode, num determinado momento, cair num tipo de cativeiro desse. Então, isso é importante. A outra coisa que
que você tem que lembrar que o fato de você estar no cativeiro não significa que você vive cometendo pecado. Não é isso. Estamos falando disso. Estamos falando de coisas que entraram no seu coração e que, de alguma forma, está lá aquela raiz. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. Quantos já leram isso na Bíblia? Esse cativeiro, às vezes, vem numa forma de raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela vai aos pouquinhos, ela vai soltando aos pouquinhos, ela vai contaminando aos pouquinhos. Então, põe no seu coração que isso existe e isso pode acontecer. Mas, o outro passo é você confessar isto a Deus. Reconhecer e confessar. Diz, Deus, isto tem me atingido. Eu preciso que tu me ajudes. É confessar, é falar, é declarar a Deus. Pastor, Deus não sabe de tudo, Ele não conhece meu coração. Ele sabe, mas a Bíblia diz que quem crê tem que confessar. Ouça bem, a confissão, o ato de confissão, ele faz um inventário. Há uma coisa muito boa nos Alcoólicos Anônimos, quem já esteve lá, ou já frequentou, ou conhece, sabe que eles fazem uma coisa chamada inventário. O que é inventário? Eles fazem uma recapitulação da vida deles, dos atos que envolveram a vida deles, e vai declarando ali. Quando você confessa, é igualzinho, irmãos, é um inventário que você faz diante de Deus. E você sabe que este ato, ele é curador, porque isso traz a consciência daquilo que realmente você é, daquilo que realmente que aconteceu, e isso te ajuda. Isso é tão sério que dizem os psicólogos, os psiquiatras, que uma pessoa que não chora a morte do seu ente querido, fica com um problema, fica num cativeiro. E um dia vai ter que chegar para chorar isso. Porque se não o fizer, essa pessoa vai começar a ter problemas seríssimos. Porque é necessário reconhecer, é necessário declarar, é necessário, se for o caso, a outra coisa, pedir perdão. Porque há coisas que você acumula no seu coração, que ninguém sabe, ninguém viu, que Deus sabe, mas que Deus está esperando que você diga, Senhor, me perdoe. A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 8, vem aqui comigo, que coisa maravilhosa, Efésios 4 e 8, eu fico feliz porque a Bíblia tem cura para todo tipo de mal. A palavra de Deus é remédio. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de quem? Jesus. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o quê? O cativeiro. Primeira coisa, você tem que saber que é a sua confissão, a sua declaração, o seu reconhecimento, passa para as mãos de Jesus o que está te atormentando. E a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Então, acontece um processo de libertação, que não é de demônio, mas é aquela libertação da sua alma que está cativa, e a partir dali diz, Senhor, eu não vou mais carregar isso. Eu não vou ficar mais oprimido por isso, eu não vou ficar mais triste por isso, eu não vou ficar mais angustiado por isso. Está nas tuas mãos e eu descanso. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Quando você faz esse despojamento, naquele momento, é levado o cativeiro, é levado cativo por Jesus para a glória de Deus. Diga amém. Cativeiro é aquilo que está te tornando escravo, sem a vontade própria. Você obedece mesmo não querendo, é aquilo que te humilha, é aquilo que te impede de ser livre. Existem esses cativeiros de várias formas. Jesus tem autoridade sobre o teu cativeiro. Diga isso no seu coração, diga, Jesus, Ele é Senhor e Ele tem autoridade sobre as coisas que estão... Olha só, pastor,
Onde é que está na Bíblia que diz que você tem que fazer esse inventário? Aqui, ó, 2 Coríntios 10, 5. Só para você saber que isso não é uma ideia nova, não foi nenhum homem que inventou, está na palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Ele está falando aqui sobre as lutas que nós temos, e ele começa aqui no versículo 3 dizendo assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, o quê? Não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Eu já falei aqui sobre fortalezas mentais, que é a mesma coisa que cativeiro, anulando nós sofismas. Sofisma é engano. Às vezes o diabo põe um conceito enganoso no seu coração e você fica acreditando que aquilo é verdade, que aquilo é assim mesmo, e você fica enganado. É um sofisma, é aquilo que parece que é verdade, mas não é. Ok? Então, e versículo 5: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí vem a frase que eu quero: levando o quê? Cativo todo o quê? Está falando aqui justamente disso que eu estou falando, aquele cativeiro que está acontecendo no seu interior, na sua... Jesus leva cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, qual é a forma de eu me libertar disso? Meu irmão, vai à presença de Deus e diz: isso está me perturbando, isso está me atormentando, isso está tirando a paz, isso está me imobilizando, e entrega nas mãos do Senhor e diga: Senhor, é contigo a partir de agora. E quando o diabo vier te cutucar, lembrando, diz: isso não me pertence mais. Eu levei esse cativeiro à presença de Deus. Eu levei em obediência, porque a palavra diz que eu tinha que levar a Cristo, e eu levei para Cristo. Isso não me pertence mais, isso não faz parte da minha vida. Então, todas as fortalezas mentais, os enganos, toda a batalha, cativeiro que está acontecendo, leva à presença de Deus. Como, pastor? Em oração. Seja sincero, irmãos, Deus está esperando não orações fantasiadas, está esperando coração que se rasgue diante dele. Ele diz que nós devemos que não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração, a nossa alma na presença dele. É isso que ele espera. Temos que encher o nosso pensamento com a palavra de Deus para romper esse cativeiro. É a palavra, a própria Bíblia diz que é a palavra que remove e limpa a nossa mente. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser. E o quê? Então, ora, essa é a hora. Eu quero terminar dizendo a você que, se há alguma coisa que te tornou cativo, alguma coisa que está impedindo você de avançar, de decolar na sua vida, quer na sua vida espiritual, quer na sua vida emocional, quer na sua vida material, Deus está dizendo hoje para você pegar esse cativeiro, levar à presença dele e dizer: isso está danificando a minha vida, isso está me roubando a alegria, e eu não quero mais que isso roube a minha alegria. Aí você pergunta assim: pastor, o que é que Deus vai fazer? Eu não sei o que é que Deus vai fazer. Eu sei que você vai tirar um fardo de cima de você. Diga glória a Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, que é a palavra, que é Jesus, que é a palavra também, que é o verbo, que é a palavra, e a verdade, o quê? Eu quero orar para aquelas pessoas que foram alcançadas por esta palavra e diz: pastor, me ajuda em oração. Vem aqui na frente, eu vou fazer uma oração por você, e Deus certamente estará olhando para o seu gesto, para o seu coração, e alguma coisa eu tenho certeza que vai acontecer. Amém, irmãos? Não foi por acaso que você chegou aqui esta noite. Não é por acaso que Deus te enviou aqui. Não existe coincidência
no reino de Deus existe Jesus se desse. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque, Senhor, em primeiro lugar, esta palavra, ela me abençoa e não permite que eu, Senhor, fique cativo por tantas coisas que eu poderia ficar. Mas, Senhor, aquele dia, naquele culto, há uma quinta-feira ou 2 quintas-feiras atrás, eu estava aqui, Senhor, ali sentado, e Tu me libertaste de tristezas que eu estava carregando no coração, de coisas que estavam me paralisando. E a partir daquele dia eu tomei por fé a libertação e senti uma alegria do céu confirmando, e uma paz arbitrando, a paz me direcionando, a paz de Cristo que excede todo entendimento. E eu quero pedir, Senhor, a mesma coisa para os meus irmãos aqui nesta noite. Pai, eu quero pedir que se cumpra a Tua palavra, que neste momento seja levado cativo o cativeiro que está no coração, na alma desses irmãos, por algum motivo, Senhor, nesta noite seja levado, Senhor, por Ti, porque eles estão apresentando diante de Ti. Tu conheces a oração que está indo no coração deles agora, o que eles estão pensando, o que eles estão apresentando, que esses cativeiros agora sejam levados à Tua presença, e, Senhor, eles não vão ter mais efeito sobre a vida desses irmãos. Eu proclamo, eu trago essa sentença aqui agora, esta noite. Esse cativeiro não vai mais ter poder sobre a alma, o coração dessas pessoas. Senhor, brinda com a Tua alegria, brinda com a Tua paz, que eles sejam envolvidos como resposta, Senhor, desta oração, cheios de alegria e de paz. E quando eles se lembrarem do cativeiro, vão dizer, está com Jesus, Jesus já levou. Eu agora vou viver o melhor, vou comer o melhor da terra e viver o que melhor Deus tem para mim. Oh Pai, em nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço, porque eu sei que a Tua palavra já está provocando efeitos no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, e que a igreja diga amém, diga está ligado na terra, está ligado no céu. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa agora comer aquela jantinha gostosa, amém? Aquele caldinho de alguns. Estamos de volta na quinta-feira. Quando você vier para a casa de Deus, lembre de convidar alguém para ouvir a palavra de Deus. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.